galera boa do Descomplica, tudo lelê? Sou eu, Oden, e eu tô aqui pra conversar com você. Você que é um futuro médico, né? Você que tá aí ralando muito pra poder mandar bem no seu vestibular de medicina. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para conversar sobre um conteúdo sinistro e também tirar suas dúvidas, responder suas dúvidas, te preparar para essa caminhada que, sem dúvida, é uma caminhada árdua, mas que vai trazer os seus bons frutos no final. Então olha só, se você não quer medicina, esse vídeo não é para você não. Não. Porque aqui é lápis na caveira. A gente vai aprofundar sim, para que você possa responder qualquer questão que pinte, ou no Enem, ou nos vestibulares que você vai fazer para medicina. Tudo bem? Fica ligado, porque toda semana, segunda-feira, tem novo videozinho no canal. Então se inscreve já, ativa a notificação para que a gente possa ter aqui um ano super produtivo. Antes da gente ir pro tema em questão de aprofundamento, que hoje é bacana, hein? Tá na mídia. A gente vai falar sobre dengue e arboviroses. Só que antes da gente falar sobre isso, bora bater um papo? Bora bater um papo importante, com algumas dúvidas que você sempre manda direto pra gente, fica preocupado a respeito de ritmo de estudo, né? De o que você pode fazer para maximizar o seu rendimento de estudos. Então vamos conversar aqui sobre, como estudar sozinho para passar em medicina. A gente sabe que é uma relação. E a gente sabe como que a ansiedade, às vezes, ela consegue minar teu sentimento. Você vai se sentindo pequenininho, vai se sentindo desesperado. Então eu, Oda, que esse cabelo branco aqui entrega, né? Há mais de 20 anos, preparo alunos, sim, que já foram lá primeiros colocados em medicina. Queria conversar e te responder aqui algumas dessas dúvidas, que são dúvidas muito comuns do vestibulando. A primeira delas é, mas professor, precisa mesmo estudar 12 horas por dia? A gente sabe muito bem que os vestibulandos de medicina, né, como é um curso que é pesado, a nota de corte é muito alta, às vezes estudam no mínimo 12 horas. Tem uma galera que começa às 7 da manhã e vai parar 10 da noite, né? Então deu até mais do que 12 horas por dia. E aí eu queria conversar com você que existem duas coisas que são muito importantes. Uma delas é a quantidade de estudo e a outra é a qualidade de estudo. O que você acha que é mais importante? É a quantidade ou é a qualidade? Porque você consegue enxergar que você pode estudar de forma ineficaz por 12 horas? Pegou, leu, aí depois leu de novo, aí depois leu de novo, aí depois leu de novo, e acha que está entendendo tudo sobre aquele assunto. Isso é ineficaz, gente. Quando chegar a hora da prova, muito dificilmente você vai lembrar. Ou você pode ter problemas ao interpretar o enunciado de uma questão. Então, muito mais importante do que o tempo que você vai se dedicar, é importante que você tenha um cronograma e que dentro do cronograma você mate a cada dia um conjunto de conteúdos das mais diversas disciplinas. Entendeu? Então, por exemplo, não é assim, segunda-feira, eu vou estudar biologia. Não é assim. Segunda-feira eu vou passar 12 horas estudando biologia. Não. Segunda-feira você vai estudar água e sais minerais. Segunda-feira você vai estudar glicídios e lipídios, proteínas. E aí, para não saturar de biologia o primeiro dia, quem sabe na segunda-feira você também vai estudar análise combinatória, funções orgânicas, domínios morfoclimáticos brasileiros. Ou seja, eu coloquei ali também matemática, eu coloquei ali também química, eu coloquei ali também geografia. E quando você matar esse conteúdo, gente, é muito importante que você deixe isso anotado, planilhado, para saber tudo aquilo que você já estudou. E também é muito importante que matar um conteúdo significa o quê? Significa que você leu, que você assistiu uma videoaula, que você fez exercícios e que você acertou a maior parte das questões. Porque se naquele assunto, depois de fazer todo esse ciclo, você não conseguiu acertar a maior parte das questões, cara, já deixa esse assunto marcado como um assunto importante para que você possa revisar em um segundo momento. Então entenda que você tem ali ciclos de estudo. Você não tem 12 horas de estudos. Você tem ciclos de 1 hora,
1h30, para cada conteúdo que você vai abordar. E aí, pô, mas eu tô me sentindo mal, porque eu só tô com isso estudando 6 horas por dia. Cara, se em 6 horas você tá conseguindo aprender tudo aquilo ali que você designou pro dia, cara, isso já é um mega ganho. Não se sinta cobrado em relação a isso, de você estar estudando pouco. Talvez você esteja estudando menos horas, mas você esteja estudando melhor do que muita gente. Entendeu? Segundo ponto é, professor, precisa estudar mais ciências da natureza? A minha resposta aí é depende, tá? Depende muito de qual é o vestibular que você vai fazer. Quando você pega, por exemplo, o vestibular da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e vai ter ali uma prova específica de redação, de biologia, de química, então é lógico que você vai ter que se debruçar mais em redação, biologia e química. Mas meu foco principal é o Enem. Mesmo assim, depende. Porque enquanto algumas faculdades colocam pesos diferentes para as áreas de conhecimento, então, por exemplo, na UFRJ, ciências da natureza e redação vão ter um peso maior. Então é lógico que você vai ter que ir melhor em ciências da natureza. Mas na Unirio não vai ter a divisão de peso, vai ser o mesmo peso para todas as áreas de conhecimento. E aí isso vai te indicar que talvez você precise se dedicar mais à matemática, mais à linguagem, mais a humanas, porque natureza a maior parte, né, da galera de medicina vai bem. E aí, quem sabe para uma Unirio da vida, o seu diferencial poderá ser de outras áreas do conhecimento. E aí a dúvida é, onde é que eu sei isso? Como é que eu descubro isso? Entra no site das universidades que você quer, vê ali o processo seletivo, os editais, que aí você vai encontrar essa informação. E aí, com essa informação, se dada área tiver um maior peso, você vai se dedicar mais àquela dada área. Bom, uma outra dúvida que pintou aqui foi: precisa de matemática, professor? É lógico que sim. A minha resposta sempre em relação a isso é: cara, se preparar para a medicina é muito mais uma maratona, eu diria até um triatlon, ou um decathlon, do que você tá ali, sabe, só, vou correr os 100 metros rasos. Um erro muito comum do aluno de medicina é o cara que se dedica muito em biologia, se dedica muito em química, mas às vezes vai mal em linguagens, vai mal em matemática. E isso pode, de fato, prejudicar a tua aprovação. Então, quando a gente pensa especificamente em Enem, a gente sabe que matemática você pode estar batendo ali perto de 1000. Se você for muito bem, você vai estar batendo perto de 1000. E, de fato, em matemática, você consegue aumentar muito a sua nota. Então, isso te dá um diferencial competitivo, entendeu? Um diferencial competitivo em relação aos demais vestibulandos. Então, a dica é, sim, estude outras áreas de conhecimento, não fique ali ensimesmado na biologia, na física e na química. E aí a última dúvida foi o que escolher para focar. E aqui eu vou ser chato. Escolha para focar a sua dificuldade. Porque medicina, você não pode se dar o luxo de assim, eu odeio geometria. Se eu odeio geometria, eu não vou estudar geometria, não. Pensa que se você odeia geometria, ali vai ser o maior ganho em termos de pontuação que você vai ter no vestibular. Na parte de biologia, é muito comum aquele aluno que, odeio botânica. Se identificou? Odeio genética. Se identificou? Se você é um desses, cara, você tem que, de fato, priorizar aquilo que você tem ódio no coração. Aquilo que você tem dificuldade de aprendizado. Porque, de fato, se você focalizar ali, naquilo que você não gosta, naquilo que você sabe menos, concorda que você vai estar acertando as questões que normalmente você erraria? Então a sua nota, ela vai subindo, degrau a degrau, e isso vai ser fundamental para a sua aprovação. Agora sim! Agora a gente vai falar sobre aquilo que você está esperando. Eu acho que sim, que é o nosso conteúdo pedagógico importante demais, que a gente vai conversar aqui sobre ela, que está afligindo grande parte do Brasil hoje, que é a dengue, e vamos aproveitar para falar também sobre as demais arboviroses. Entendeu? Bom, dengue acho que todo mundo já ouviu falar, mas antes da gente começar a falar mais sobre ela, eu acho que é importante que você tenha aqui alguns conteúdos básicos, tá? Primeiro, a gente vai falar de dengue e de doenças como zika, chikungunya, febre amarela, febre maiaro. Então, isso são as doenças. Essas doenças, elas são causadas por um agente etiológico, que é um vírus, tá? Cada uma dessas doenças é causada por um vírus que a gente chama de arbovírus, porque eles são arthropod-borne viruses. Arthropod-borne viruses são vírus que, entre aspas, nascem em artrópodes. Vírus transmitidos por artrópodes, como é o caso dele. Produção, Charles Darwin, bota aí a imagem. O Charles Darwin tá me ajudando aqui. É ele, é o mosquito Aedes aegypti.
beleza? Então você sabe, né, que ele é o grande vilão dessa história na transmissão da dengue e da maior parte das arboviroses. Então ele é o vetor, ele é o agente transmissor da doença. Além de falar, né, qual é a doença, qual é o seu agente etiológico, qual é a sua forma de transmissão, o vetor, a gente vai conversar também sobre medidas profiláticas. Profilaxia sempre é o que você pode fazer para evitar uma dada doença. Isso, minha gente, era o básico. E agora vamos ativar o modo medicina. Vamos ativar o modo medicina e vamos aprofundar falando coisas novas, coisas que vão ser muito importantes para que você crie o seu diferencial, beleza? Você deve estar ouvindo falar que há já agora o início da vacinação contra a dengue. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque por muito tempo nós não tínhamos vacinas disponíveis para dengue. Agora, pegando um pouquinho de história da ciência, no início do século XX, a Fundação Rockefeller foi quem financiou, junto à Fundação Oswaldo Cruz, o desenvolvimento de vacinas contra uma arbovirose que a gente já tem vacinas há muito tempo, que é a febre amarela. Então você sabe que a vacina para a febre amarela, ela já é há muito tempo disponível. Ela vem sendo produzida principalmente pela Fiocruz. Uma curiosidade é que atualmente há iniciativas, né, que envolvem engenharia genética de, quem sabe, produzir os antígenos da febre amarela, inclusive em plantas de tabaco. Plantas de tabaco geneticamente modificadas. Ué, olha, eu vou fumar e vou estar me vacinando. É isso? É para incentivar? Não. A modificação genética foi feita em tabaco, que é uma planta muito cultivada, para que essa produção de tabaco não seja para cigarro, mas sim para algo do bem, mas para a produção de vacinas contra febre amarela. Então, as vacinas para febre amarela, né, são uma tecnologia já dominada, mas em avanço, e as vacinas para dengue são vacinas muito mais recentes. Você deve estar acompanhando que o Brasil, atualmente, ele vem utilizando, mas com uma quantidade pequena de doses, uma vacina que é produzida por um laboratório japonês. Obviamente, o custo dessa vacina é um custo muito elevado. E além do custo ser elevado, são necessárias 2 doses. Se você, por exemplo, hoje, né, na sua cidade, se não houver uma campanha de vacinação para dengue, se você for no laboratório particular, você vai pagar de R$400 a R$700 por dose. Então, para você se vacinar no laboratório particular, hoje para dengue, como é por dose, você vai gastar cerca de R$1.000 para se imunizar. E aí o que o governo vem tentando fazer é tentando trazer essa vacina também para os postos de saúde, especialmente em áreas em que a dengue, atualmente, ela esteja em surto. Aqui no Rio de Janeiro foi decretado surto de dengue e a OMS vem decretando também um surto global de dengue. Ó, daqui a pouco pode ser uma pandemia, né? Um surto global no mundo inteiro. Então a dengue vem preocupando bastante os governos. Dentro de tudo isso, há uma notícia boa. Qual é a notícia boa? Darwin, manda aí. Bota a próxima imagem. Você tem aí uma vacina que já está em fase 3 de teste, desenvolvida pelo Butantan. Caraca, ele já está aí novamente para nos salvar. O Instituto Butantan de São Paulo. Essa vacina é uma vacina de vírus inativado e tem uma grande vantagem em relação à vacina Kedenga lá do Japão, que é o fato dessa vacina ser uma vacina de dose única. E, obviamente, o custo se reduz e a pessoa toma uma única vez e ela já tem cerca de 80% de imunidade, né, de chance de não estar pegando a dengue, quaisquer uma das suas formas, dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Então, cerca de 80% de eficácia, que é algo muito bom. Vacina esta que está sendo desenvolvida pelo Butantan. Vamos falar um pouquinho mais sobre as arboviroses? Como eu disse para vocês, né, a gente atualmente está preocupado muito com a dengue, mas Zika, o Zika vírus, ele também nos preocupa, gera manchas na pele, dor, inflamações. O chikungunya, ele também é bastante perigoso, gera dor nas articulações principalmente. E no caso do Zika, já foi comprovada a sua relação com a transmissão congênita, a transmissão da mãe para o filho, que é a transmissão congênita, e a relação dos casos de Zika com microcefalia. No caso da febre amarela, existem 2 tipos principais de febre amarela. A febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. A silvestre, ela é transmitida principalmente por um outro mosquito, pelo hemagogos. Já a urbana, ela é transmitida principalmente pelo Aedes aegypti. E não se esqueça, o macaquinho, ele não é o vilão da história. Sabe que quando há surtos de febre amarela, sempre vai ter um ou outro que, não, a gente tem que matar o macaco,
Porque o macaco pega a febre amarela também, gente. O macaco, ele é um reservatório da doença. Ele pega a doença, mas ele não te transmite a doença. Então essa história, né, de matar macaco porque há surto de febre amarela é bobagem. É besteira, é ignorância da população. Todas essas arboviroses que eu falei, e também há a febre maiaro, que para nossa sorte é mais rara aqui no Brasil, mas que gera também sintomas que são semelhantes aos que eu já descrevi. Todas essas arboviroses, gente, preste atenção, são causadas por vírus de RNA. Todas as arboviroses são causadas por vírus RNA replicantes, vírus que replicam o seu próprio RNA, RNA replicante de cadeia positiva, ou seja, o RNA do vírus funciona como RNA mensageiro e ao infectar a célula-alvo, ele já vai diretamente ao ribossomo da célula-alvo, permitindo assim a produção das novas proteínas virais. Então, guarde que todas as arboviroses são causadas por vírus de RNA. E no caso específico da dengue, né, a maior preocupação que nós temos é que a dengue ela pode gerar uma grande redução das plaquetas, né? Plaquetas ou trombócitos, que são fragmentos de células responsáveis pela coagulação sanguínea. Por isso que você vê às vezes, né, na propaganda de medicamentos, ácido acetil salicílico, funciona, contador, febre. Atenção, o Ministério da Saúde adverte que esse medicamento não deve ser usado em casos de dengue. Por quê? Porque alguns medicamentos como o AS, o ácido acetil salicílico, eles podem também ter uma ação hemorrágica. E aí, se você já está com baixa de plaquetas, se você já está com dengue hemorrágica, você aumenta os riscos ao utilizar esses medicamentos. Então, evite o uso, principalmente em momentos, né, em que a dengue ela tá nos preocupando, do ácido acetil salicílico, do AS. Mas, professor, o que a gente pode fazer, né? Além da vacina, o que pode ser feito? Aí vamos encarar, né, de forma holística o combate à dengue. Por muito tempo se utilizou o fumacê, venenos. Hoje também se utiliza, mas é até interessante que atualmente o fumacê ele só é utilizado em casos em que haja proliferação excessiva do mosquito, para evitar que haja a seleção de mosquitos resistentes ao veneno. Então, o uso de veneno, né, como fumacê para combater o adulto é importante, mas não deve ser feito de forma muito contínua, para que assim a gente não selecione mosquitos resistentes. Todos vocês sabem que a principal forma de combate é a gente combater os focos de reprodução do mosquito. A água parada. Então, os reservatórios de água parada, de cerca de 1 semana a 10 dias, o ovinho que foi colocado ali, sabe, ele vai formar a larva e já vai gerar novos mosquitos adultos, mosquitos que poderão fazer a transmissão da dengue. E a gente sabe que 3 a cada 4 focos do mosquito estão dentro de casa. Então, todo mundo tem que fazer o dever de casa e combater a água parada. Mas, Oda, e a biologia? O que a biologia pode também utilizar, né, para combater esse mosquito, além dessas coisas que você descreveu aí? Vamos então agora para alguns tópicos. Modo medicina ativado, muito importante. Primeiro tópico importante para combater a dengue, que seja de alta tecnologia, que seja biológico. Primeiro modo é o uso de uma bactéria chamada bactéria Wolbachia. A bactéria Wolbachia, ela acaba impedindo os mosquitos Aedes aegypti de se contaminarem, digamos assim, com os vírus. Se contaminarem com o vírus da dengue, se contaminarem com o vírus da febre amarela. E assim, embora o mosquito continue multiplicando, ele não vai transmitir para você a doença. A bactéria Wolbachia, ela é encontrada também em outros insetos, mas a gente, biotecnologicamente, por exemplo, através da Fiocruz, a gente infecta esses mosquitos com a Wolbachia e solta mosquitos machos contaminados no ambiente em que a gente quer controlar o Aedes aegypti. Que você sabe muito bem que é a fêmea quem pica. O macho, ele não se alimenta de sangue. Só a fêmea do Aedes aegypti é hematófaga. Então, o macho contaminado, quando reproduz com a fêmea, ele gera filhotes que também estarão contaminados com a Wolbachia e que não transmitirão a dengue, não transmitirão a febre amarela. Método Wolbachia, guarde isso. Um segundo ponto importante no combate do Aedes aegypti foi o desenvolvimento de mosquitos transgênicos. E também há estudos em algumas regiões do Brasil e em outros países em que machos transgênicos eles são soltos em uma dada cidade. Esses machos reproduzem com as fêmeas que ali estão, né? Fêmeas que são hematófagas. E o filhote, gente, embora gere ovo e gere larva, a larva morre ao longo do seu desenvolvimento. Ela tem ali uma deficiência nutricional que faz com que ela morra ao longo do seu desenvolvimento. Então, olha que interessante. É o uso da transgenia para poder controlar o mosquito Aedes aegypti,
através dessa liberação de machos transgênicos que vão gerar larvas letais na sua prole. E um terceiro controle bastante interessante e que envolve a ecologia é o uso de um controle biológico. De um controle biológico que todo mundo já ouviu falar, que é o peixe barrigudinho. O peixe barrigudinho, que é da espécie Poecilia reticulata, é a mesma espécie do guppy de aquário. O peixe barrigudinho, ele é uma espécie onívora, mas adora comer a larva do Aedes aegypti. E como ele gosta muito de comer a larva do Aedes aegypti, você pode soltar esse barrigudinho em pequenos lagos, né, das cidades, chafariz, para que lá ele venha a consumir a larva do Aedes aegypti, exercendo seu controle biológico. Lembra, modo medicina? Controle biológico é o uso de um inimigo natural da praga para poder combatê-la, beleza? Só toma cuidado que a gente não pode, legal, então vou soltar barrigudinho em tudo quanto é rio e lago da minha região. Lembra que ali você vai estar introduzindo uma espécie. E ao introduzir uma espécie, você pode introduzir novas doenças que vão matar os peixes nativos. Você está introduzindo ali um peixe que vai competir com os peixes nativos. Isso pode gerar, sim, um impacto ecológico, um impacto ambiental. E uma coisa que chamou muito minha atenção, quando a gente fala agora, do surto de dengue, é que estados como o Rio Grande do Sul estão tendo um grande aumento do número de casos. E, historicamente falando, o Rio Grande do Sul tinha poucos casos de arboviroses. Por quê? Porque é mais frio. O mosquito, né, ele vai ter uma maior atividade em ambientes mais quentes. Então, por que alguns lugares, né, historicamente mais frios, Argentina, Chile, Rio Grande do Sul, Estados Unidos, estão tendo casos de arboviroses? Novamente, isso aí é culpa de quê? Mudanças climáticas globais. Então, entenda que o superaquecimento global, gente, o superaquecimento, ele está fazendo o quê? Ele está aumentando a área de ocorrência de alguns vetores de doenças, como mosquitos, e está tornando essas doenças, que antes eram doenças tropicais, um problema também de países mais frios, como Estados Unidos e países europeus. Entenderam? Gostaram? Então agora vamos dar uma olhada em como que isso pode aparecer no vestibular, gente! Mas antes da gente resolver a questão, eu queria te lembrar que aqui na Descomplica você tem o quê? O plano Medicina VIP, é o nosso plano mais completo, com uma biblioteca de aulas gigante, aprofundada, sim, para você mandar bem em qualquer vestibular de medicina. Vai lá na descrição do vídeo que você tem o link para poder assinar o nosso Medicina VIP com aquele desconto que eu sei que você se amarra, tá bom? E tá gostando do vídeo? Tá achando que tá sendo bacana para você? Então compartilha com seus amigos, curte e não esquece, bota ali no comentário também qual é o tema que você quer no próximo vídeo, qual é a sua dúvida, que a gente vai ler e, cara, semana que vem, nas próximas semanas, a gente vai trazer aqui a sua resposta. Seu pedido é uma ordem, beleza? Darwin, solta aí a questão, por favor. Olha aí, gente. Vamos dar uma olhada em como que essa questão caiu na CAF. Cara, questão bem específica, tá? A febre do Zika vírus é uma doença aguda, cujo vírus causador da doença foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação em 1947, após detecção em macacos sentinelas para monitoramento da febre amarela na floresta Zika, em Uganda. A figura a seguir representa as unidades da federação com casos autóctones. Autóctone é quando há transmissão local da febre pelo vírus Zika. Então você tem aí em várias regiões do Brasil, e aí repara, né? Lá o extremo sul, a princípio, não tinha. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir e vamos vendo, né? Qual delas é verdadeira, qual delas é falsa. Simbora. Primeira, o Zika vírus é um DNA vírus. Isso é verdade? Parei de ler. É um RNA vírus, falei. Todos os vírus, arbovírus, são de RNA. Se a primeira é falsa, você só tá com a letra A e a letra B. Vamos para a segunda. Se tá com A e B, você já sabe que é verdadeira. Não se preocupa. A febre do Zika é uma doença viral transmitida principalmente por mosquitos, como o Aedes aegypti, caracterizada pelo exantema maculopapular pruriginoso. Feridas pruriginosas, febre intermitente, hiperemia conjuntival, olho vermelho, não purulento e sem prurido, atralgia, mialgia, dor de cabeça, evolução benigna, sintomas geralmente desaparecem de 3 a 7 dias. Beleza, já sabia que era verdadeiro, mas a sintomatologia normalmente não cai tanto. E aí, com o terceiro a gente vai conseguir matar, beleza? O terceiro a gente vai conseguir matar. O principal modo de transmissão descrito do vírus Zika é por vetores, Aedes aegypti. No entanto, está descrito
descrita na literatura, ocorrência da transmissão ocupacional em laboratórios de pesquisa, perinatal, além da transmissão transfusional. Faz sentido, né? Faz sentido. Lembra até, né, da transmissão congênita? Faz sentido, então a gente está com a letra A. Vamos checar só a última afirmativa, né, para ser a prova real? Assim como a dengue e a febre zika, a febre chikungunya é uma doença infecciosa febril causada por um vírus, tendo como vetor exclusivo o Aedes aegypti. Bonito. O único problema, aí na chikungunya é que bota como vetor exclusivo o Aedes aegypti, e ela pode ser transmitida também por alguns outros mosquitinhos, tá? Especialmente na região da África. Então a melhor opção aí era a letra A, de fato. Tá bom? Bastante coisa, né, gente? Bastante coisa. E eu espero que eu, de fato, tenha te ajudado aqui, te ajudado bastante. Tanto, né, a te motivar a estudar sozinho, quanto também num tema que, cara, sem dúvida, esse ano vai ser muito forte em qualquer vestibular. Tá curtindo? Tá gostando? Então, ó, dá aquele joinha. Cara, segue a gente e, ó, ativa a notificação, porque toda segunda a gente vai estar aqui com um vídeo bacana. E, gente, na descrição desse vídeo você tem um link para assinar o nosso Medicina VIP do Descomplica, que é o nosso plano mais completo, com todos os conteúdos, aí sim, destrinchados, bacana, sabe? O ciclo dos vírus vai estar lá, outras doenças estarão lá para você ter aquela preparação mais completa e ser aprovado em medicina. Beleza? Então é isso, galera. Grande abraço. Semana que vem a gente se encontra. Até mais!